Pessoal, então já tivemos nessa semana a definição. Tivemos nessa semana a definição da semifinal da Libertadores. De um lado Flamengo e Racing, do outro LDU e Palmeiras. Então há a possibilidade de termos uma final brasileira entre Palmeiras e Flamengo, que aconteceu em 2021. O Palmeiras levou a melhor, venceu por 2-1 aquele jogo. A entregada do Andrés Pereira, o gol do Daverson. Hoje o Andrés Pereira está no Palmeiras e o Daverson não está no Flamengo. Imagina se tivesse essa troca, né? Mas o Daverson está lá no Fortaleza. Bom, o Flamengo passou pelo Estudiantes nessas quartas de final, enquanto o Palmeiras passou pelo River Plate. O Racing eliminou o Vélez e a LDU eliminou o São Paulo. O Racing ganhou as duas partidas contra o Vélez por 1-0, esse confronto argentino. O Racing hoje, para mim, é o melhor time da Argentina. Ele pode não ser o primeiro colocado lá no campeonato argentino, mas eles são os atuais campeões da Sul-Americana e da Recopa. Derrotaram o Cruzeiro no ano passado na final da Sul-Americana, tinham eliminado antes o Corinthians na semi, ganharam a Recopa do Botafogo nesse ano e fizeram uma boa fase de grupos. O grupo do Fortaleza, o Racing passou lá em primeiro e agora chega a semifinal, vai decidir em casa contra o Flamengo. O Flamengo então elimina o Estudiantes, vencendo por 2-1 no Maracanã e sendo derrotado por 1-0 lá em La Plata. Gaston Benedetti fez o gol do Estudiantes. O Estudiantes chegou a marcar mais um, novamente com o Benedetti, mas o gol foi anulado por impedimento e realmente estava. A arbitragem, ao contrário do jogo de ida, a arbitragem foi muito bem nessa volta, não teve o que reclamar da arbitragem. O que tem a se falar é da atuação ruim do Flamengo, que deu muito mole de não matar o jogo na ida. O Flamengo fez um primeiro tempo sensacional no Maracanã, mas acabou fazendo só 2 gols. No segundo tempo, o Flamengo já caiu de rendimento. E aí teve todos os problemas da arbitragem, um pênalti que poderia ser marcado a favor do Flamengo, a expulsão absurda do Gonzalo Plata, que depois a Conmebol até retira, né, e ele pôde jogar esse jogo da volta contra os Estudiantes. Mas no momento lá que ele foi expulso no Maracanã, prejudicou. Tava 2-0 pro Flamengo até então, ele foi expulso e o Flamengo acabou levando o gol no final. Gol contra do Léo Pereira, a bola desvia nele e tira a chance do Rossi. Nesse jogo da volta, no final do primeiro tempo saiu o gol do Gaston Benedetti. Uma falha do Rossi, dava para ter defendido sim, se ele tivesse um pouco melhor posicionado. E parece que ele falou para os jogadores e para o Felipe Luiz ali antes dos pênaltis que ele tinha falhado nos gols, que também é considerado uma falha dele lá no Maracanã. E que ele salvaria nos pênaltis, né? Que ele ia decidir nos pênaltis e acabou defendendo realmente 2 cobranças e sendo o herói. Poderia ser o vilão, mas foi o herói. Foi de vilão a herói nessa classificação do Flamengo para a semifinal. Mas realmente foi um jogo bem ruim do Flamengo nesse jogo. Poucos jogadores se salvaram. O Saúl Ñíguez, esse jogou muito realmente no meio de campo. Eu acho que foi o melhor da partida pelo lado do Flamengo. O Estudiantes poderia ter feito 2-0. Poderia sim. Tanto que teve um gol anulado. Então o Flamengo acaba saindo bem aliviado, né? Pelo que foi esse jogo. O Flamengo teve chance também de empatar, o que já daria a classificação no tempo normal, né? E essas melhores chances do Flamengo saíram dos pés do Saúl. Um chute de fora da área dele lá ia ser um golaço, mas foi para fora. E na disputa de pênaltis, o Rossi defendeu 2 e o Flamengo converteu todos, com o Jorginho abrindo. E depois ali, Carrascal, Luiz Araújo e o Léo Pereira por último, fazendo o gol da classificação. E que cobrança do Léo Pereira, né? Foi como tem que ser. Assusta o torcedor às vezes, né? O cara bateu muito alto, é arriscado, mas é o pênalti que o goleiro não defende. Se bater muito bem, você não vai isolar essa bola, né? E do outro lado, poderíamos ter um confronto brasileiro, mas o São Paulo ficou pelo caminho, perdeu para a LDU por 2-0 no Equador e por 1-0 no Morumbis. O time do São Paulo buscava ser o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores, agora ainda podemos ter um tetracampeão brasileiro que pode ser o Flamengo ou o Palmeiras. O São Paulo queria ser o primeiro, já que ele foi o primeiro a ser tri. Então ele queria ser o primeiro a ser tetra, ser o primeiro tetra também. Mas não vai ser dessa vez, certamente os São Paulinos vão secar muito Palmeiras e Flamengo agora, né? Não só pela rivalidade, mas também para que eles não consigam tetra antes deles, mas eu acredito que
Se não for dessa vez, se por acaso Palmeiras ou Flamengo não forem campeões, o que é muito difícil, eles são amplamente favoritos, mas mata-mata é mata-mata, não dá para descartar a possibilidade da final ser LDU e Racing. Mas se por acaso acontecer, a probabilidade de Palmeiras e Flamengo ganharem a Libertadores antes do São Paulo, no ano que vem ou nos anos seguintes, é muito grande. Eu acho que o São Paulo tem que abrir o olho no Campeonato Brasileiro ainda, que a situação não está tão confortável. E eu falei no começo do ano, né? Antes da Copa do Mundo. Quando o Vasco ganhou do São Paulo no último jogo da parada, antes da parada. Lá no Morumbi. Que o time do São Paulo era ruim. Né? Que tinha dois grandes jogadores, que são o Lucas Moura e o Oscar. O Oscar até agora, dos jogos que ele fez, não mostrou a que veio. Eu esperava muito mais do Oscar. Talvez ele esteja lembrando um pouco o Coutinho na temporada passada no Vasco, né? Hoje o Coutinho tá voando, mas no ano passado ele tava meio assim. E o Oscar tá uma mistura de Coutinho e Neymar, na verdade, né? Porque ele vive machucado também, mas quando tá em campo não resolve nada. O Neymar resolveu alguns jogos pelo Santos. Não tô comparando dizendo que o Oscar é do mesmo nível do Neymar, mas na seleção ele foi um grande parceiro do Neymar muitos anos atrás. E até hoje, né? O Neymar não joga na seleção há 2 anos, mas até então o maior assistente do Neymar era o Oscar. Ninguém deu mais passe para gol pro Neymar do que o Oscar na seleção. E o Lucas é um ídolo do São Paulo, coisa que o Oscar não é, né? Até saiu pela porta dos fundos lá atrás. A volta dele foi meio questionada, mas esperava mais dele. E ele não teve nem sequer no banco de reservas nesse jogo. O Lucas não estava 100%, ficou no banco, entrou no segundo tempo, mas não conseguiu fazer nada. O São Paulo foi a campo com 3 zagueiros, que é o estilo padrão do Hernan Crespo, mas que na minha opinião ele deveria ter mudado esse esquema tático nesse jogo. Tá precisando marcar gols. Não tinha por que insistir nos 3 zagueiros. Ah, mas não tem quem botar no meio de campo, não tem quem botar no ataque. Não tem mesmo? Será que não tem ninguém na base que poderia jogar ali? O Luiz Gustavo também tem tido problema com lesão, né? E o São Paulino talvez fique chateado. Aqueles que assistiram o Porto jogar na Europa League um pouco antes do São Paulo entrar em campo nessa quinta-feira, né? Viram o William Gomes, jogador da base do São Paulo, decidir o jogo pro Porto. Faltou um jogador assim pro São Paulo, né? Porque a última contratação que o São Paulo fez foi o Rigoni. Que na outra passagem já não tinha... Nossa, é o Rigoni, grande jogador do São Paulo, né? Não é o retorno do Caleri, por exemplo. Que nunca teve o sucesso que ele teve no São Paulo em outros times. Mas o Rigoni nem no São Paulo teve tanto sucesso. E ele chegou para ser a solução e não foi solução de nada, né? Luciano, camisa 10, sendo a referência, não dá para ser. O Ferreirinha, não sei se ele vai conseguir marcar os 10 gols lá para o Neto ter que pagar a aposta. Mas o fato é que o São Paulo precisava desse gol ontem, não saiu. Precisava, na verdade, de mais de um gol. E acabou não saindo nenhum. 3-0 no agregado. Acaba sendo até um pouco vergonhosa a eliminação do São Paulo, né? Que, teve 26 finalizações, realmente. Amassou a LDU. Encurralou eles. Mas em um contra-ataque a LDU conseguiu fazer um gol. Que em 26 finalizações, 11 na direção do gol. Mas eu não lembro de uma defesa espetacular do goleiro da LDU. 75% de posse de bola, o São Paulo não conseguiu marcar um gol em 2 jogos. Equador, altitude, ok. Tinha a questão da altitude, perdeu lá. Mas o São Paulo poderia ter sido eliminado nas oitavas contra o Atlético Nacional. Porque ele fez um jogo muito ruim na Colômbia, escapou de levar uma goleada lá. E no Morumbi ele passou, nos pênaltis. Dessa vez, nem pênaltis teve. E o Palmeiras enfrentando o River Plate. Mais uma vez o Palmeiras faz valer o seu retrospecto contra o River Plate. Então o River Plate parece ser freguês do Palmeiras, né? Resultados históricos aí em mata-mata. O Palmeiras sempre levando a melhor contra a equipe argentina. Mas parecia que teria uma reação, né, da equipe Marcelo Gadiardo, abrindo o placar logo aos 8 minutos com o Maximiliano Salas. Mas o Palmeiras no segundo tempo voltou mais atento e conseguiu a virada, né? O Vitor Roque empatou o jogo ali aos 6 minutos da segunda etapa e o Flaco Lopes no final de pênalti e com um golaço de fora da área fechou a conta para o Palmeiras 3-1. Flaco Lopes que foi convocado na última data FIFA pela seleção argentina e desde que o Abel encontrou esse esquema tático com Flaco e Vitor Roque juntos, o Palmeiras está voando. Andrés Pereira jogando como titular, deu assistência na ida, não fez um grande jogo na volta, foi bem anulado pelo time do River Plate. Mas é isso, o Palmeiras está na semifinal, é favorito para passar pela LDU, assim como o Flamengo é favorito para passar pelo Racing. Mas enxerga o jogo do Flamengo mais difícil, né? O Racing
vencendo aí algoz de alguns times brasileiros. A LDU também foi algoz de times brasileiros nessa Libertadores, no passado também, do Fluminense. Agora eliminando o Botafogo nas oitavas e eliminando o São Paulo nas quartas. E lembrando, a LDU veio do grupo do Flamengo, pode reencontrar na final e passou em primeiro lugar no grupo. O Flamengo fez uma fase de grupos muito ruim da Libertadores, por isso decidiu fora de casa nas oitavas, decidiu fora de casa nas quartas e irá decidir fora de casa de novo na semifinal contra o Racing. O jogo que vai fazer o Mauro César ficar em cima do muro. Eu acho que ele cai mais pro lado do Racing. Mas diga aí você, qual você acha que vai ser a final da Libertadores? Qual final você quer ver? Não quer mais uma final brasileira? Quer ver um LDU e Racing? Quer uma final entre um brasileiro e um estrangeiro? Depois de muito tempo podemos ter um time equatoriano chegando à final, né? Eu acho que o último que chegou deve ter sido justamente a LDU quando foi campeã. Mas eu tô torcendo muito pela final brasileira e pelo tetra do Palmeiras. É óbvio que eu não vou torcer pelo tetra do Flamengo, né? Mas eu quero na final de novo, com o Andrés Pereira marcando gol